Uma vez eu me sentei ao lado dos meus parentes indígenas e todos nós ficamos em silêncio. E eu esperava que alguém dissesse alguma coisa, que alguém perguntasse alguma coisa. E a gente permaneceu em silêncio durante muito tempo. E depois as pessoas se levantaram e foi cada um para um lado. A partir daquela experiência, eu percebi que havia alguma coisa diferente na relação daquelas pessoas com o tempo, com si mesmas e com o mundo à nossa volta. A razão da gente estar sentado ali junto era só estar junto, em silêncio, comunicando a presença da nossa alma para o outro que estava ao nosso lado. E eu acho que esse momento foi muito importante para que eu entendesse a diferença fundamental entre uma sociedade indígena e a sociedade onde nós vivemos. Porque nós temos uma alma. Na cultura indígena, tudo tem alma, tudo tem um espírito. E acima do nosso espírito existe o grande espírito. O espírito que torna possível que a gente perceba que existe uma ligação entre nós e os animais, nós e as árvores, nós e os rios, nós e as montanhas, nós e os pássaros. E essa ligação faz com que, se nós ficarmos em silêncio, nós possamos entender que o que nos falta está no outro. O que nos falta de tranquilidade, o que nos falta de sabedoria, está no outro. Por isso, silêncio na cultura indígena, que é também a minha cultura, era sempre muito presente na vida do meu pai, que é de família indígena. Meu pai ficava muito tempo em silêncio. Ele adorava entrar no mato, no meio da mata, e ficar, às vezes, o dia inteiro lá dentro. E isso sempre me pareceu um comportamento diferente do comportamento das outras pessoas, e eu tentava entender de onde vinha isso, esse amor ao silêncio. E a gente vive num mundo que não tem silêncio disponível assim o dia inteiro para a gente, né? Para nós é importante falar muito, ouvir muito. E a gente sai na cidade, tem muito barulho. Eu não permito, eu não permito. Uma vez conversando com um amigo meu, o Yurahu, indígena, do povo Teneterrara, Guajajara, do Maranhão, eu perguntei a ele: Yurahu, o que você sente quando vem para cá, para o Rio de Janeiro, e fica aqui com a gente? E ele me disse: olha, eu não consigo ficar com vocês mais de três meses. Se eu ficar além de 3 meses aqui, a minha alma vai morrendo, começa a morrer. Eu falei: por que sua alma começa a morrer? Ele disse: porque vocês não param. Vocês estão sempre atrasados para alguma coisa. Vocês nunca ficam em silêncio. Vocês estão sempre preocupados com o dia de amanhã. E por isso, Alexandre, eu tenho que ir embora daqui. Eu só posso ficar, eu gosto de vocês, eu gosto daqui. Mas eu tenho que sair, eu tenho que voltar para o silêncio. Eu tenho que voltar a perceber que existe paz na minha presença no mundo, junto com a natureza, junto com as árvores, junto com os pássaros, e junto com os meus irmãos indígenas, meus parentes indígenas. E aí eu tive uma nova confirmação de que a gente não para, a gente não tem silêncio. E por isso a nossa alma não consegue se comunicar com as outras almas. Nosso espírito não consegue perceber que o mundo natural e as pessoas que vivem nele, na verdade, são parte de nós mesmos. Por isso a gente não pode matar o outro.
A gente não pode odiar o outro. A gente não pode cortar as árvores. A gente não pode matar os pássaros, nem destruir os rios. A gente precisa ouvir o vento. A gente precisa sentir o vento que sopra no rosto da gente. Porque ele traz uma sabedoria. Ele traz consigo alguma coisa que a gente precisa ter. A gente não precisa ter só roupa, comida, sapato, títulos acadêmicos. A gente não precisa só ter amigos, a gente precisa ter o vento nos ensinando a sabedoria do vento. A gente precisa ter o rio nos ensinando a sabedoria do rio. Porque a grande escola da vida é aprender a viver onde nós estamos, com quem nós estamos e com as coisas que estão à nossa volta. Na cultura indígena, de todos os povos indígenas, e principalmente entre nós, brasileiros de origem nativa, ser indígena é estar na natureza. Acima de tudo, é estar na natureza. O indígena ele é menos indígena se ele não pode conviver com o mundo dele. Isso é muito interessante, porque não é só o nosso conceito de nacionalidade, o nosso conceito de cultura, é o conceito de pertencimento. Existe na cultura indígena, em muitos povos, a certeza de que você não precisa ter medo de morrer. É muito curioso se você convive com os irmãos indígenas que a morte, você não pode ameaçar um índio ameaçando de matá-lo. Você não consegue provocar o medo no indígena ameaçando ele de morte. Porque em muitas culturas o medo que ele tem não é de morrer, é de morrer em um lugar que não é o lugar dele. Muitos indígenas, como o povo Tenente-a-Rara Guajajara, eles originalmente acreditavam, e muitos acreditam ainda, que aonde o seu corpo físico morrer, o seu espírito permanece. E se junta ao espírito dos antepassados que estão ali, fazendo uma espécie de guarda espiritual do lugar onde o povo vive. E por causa de acreditar nisso, o que importa para eles é não se afastar dos seus, daqueles que você ama, daqueles de quem você precisa cuidar e daqueles que cuidam de você. Porque todos estão ali juntos e sempre estarão juntos. E estar junto na cultura indígena é o que de fato significa ser um indivíduo. Se você não está junto das pessoas que você ama, você não é um indivíduo. Você nem sequer é você mesmo. Não existe na cultura indígena, originalmente, a ideia de que hoje é meu aniversário, por exemplo. Uma vez a gente fez uma festinha para Pirazuma Guajajara, uma indiazinha que tinha acabado de nascer na aldeia Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. E um dos parentes me falou isso. Disse, olha só, é muito engraçado ver vocês comemorando o aniversário de alguém. Porque não existem festas para indivíduos cultura indígena. Não existe o dia da mãe, ou do pai, ou do aniversário de alguém. Existe sempre a celebração de que nós estamos juntos e somos um povo. Então, toda festa indígena é uma festa da coletividade. E você só é celebrado enquanto parte dessa coletividade. Isso é importante porque lembra a gente de que nós não somos ninguém sem o outro. E essa circularidade do assunto também é uma característica indígena. Não existe para onde progredir, a não ser caminhar em direção à nossa própria origem. Nós não temos uma meta, nós não temos um objetivo de vida que nos faça migrar para longe de nós, de quem nós somos. E na sociedade não indígena, da qual também faço parte, porque sou meio português, de origem portuguesa, minha família materna é de Santo Tirso. Na nossa sociedade é fundamental o sucesso que nos afasta de quem nós somos. Um sucesso que vai me transformar naquilo que eu serei.
E quando eu me torno finalmente alguma coisa, eu descubro que eu não sou mais nada com os outros. Eu sou alguém que finalmente conseguiu ser um indivíduo distante de mim mesmo, ou seja, distante dos outros. E essa luta pela individualidade do sucesso, essa luta por se apartar de quem nós somos, faz com que eu seja duas coisas ao mesmo tempo. Um grande sucesso como indivíduo e um grande fracasso como ser humano, parte de algo maior do que aquilo que eu sou sozinho. Por isso que a cultura indígena, para mim, foi um resgate de muitas coisas que eu não entendia no convívio com o pai, com quem ele era, com a sua personalidade sempre aparentemente um pouco reflexiva, de uma sabedoria e de uma calma, de uma paciência, de uma relação diferente com o tempo, mas que sabia perfeitamente a importância de estar junto com a gente, de fazer parte de alguma coisa que era maior do que o seu projeto individual. Meu pai era um homem muito culto, professor de grego, de latim, de português, de francês, mas acima de tudo o que ele gostava era de estar junto com os pássaros. Ele acordava de manhã e falava: olha, que maravilha, o pássaro cantando, vem ver. Ele estava sempre chamando a gente para ver coisas que aparentemente pareciam triviais e sem nenhuma importância, mas era ali que ele estava feliz. E quando a gente pensa em projeto de vida no mundo ocidental, a gente começa a identificar as nossas doenças, os nossos ódios, as nossas tristezas, as razões pelas quais muitas vezes a gente quer simplesmente abandonar a vida, porque aqui no fundo a gente identifica que só existe trabalho, só existe preocupação, só existe objetivos e metas e excelências e conhecimentos a serem alcançados, mas que no alto dessa imensa montanha que é esse projeto de vida, nós vamos estar sozinhos e miseravelmente sozinhos depois de toda a nossa existência. Então, essa relação com o tempo, ela é fundamental dentro dessa trama toda, de ser um com a natureza, ser um com o povo, ser um com o outro. E essa relação do tempo, ela se manifesta de uma forma interessante em muitas culturas indígenas. Uma delas é do povo Pirahã, da Amazônia, que é a única língua do mundo que se tem registro que não tem um tempo futuro, um tempo passado. Eles nunca falam do futuro, eles nunca falam do passado, eles não têm registros nem histórias para contar. Na concepção dos parentes do povo Pirahã, dos nossos irmãos indígenas, todo dia que você acorda é uma continuação do hoje, do imenso hoje onde nós sempre vivemos. E o lugar onde você está e as pessoas com quem você convive são toda a história que você tem para contar, toda a história que você tem para viver. E o seu objetivo é simplesmente estar com elas por todo o tempo em que houver vida. E essa percepção de que hoje é o dia importante para ser feliz, hoje é o dia importante para amar, hoje é o dia importante para construir sua história de vida junto, sempre junto com o outro, ela é um tesouro. Na verdade, esse povo e o nosso povo, como todos os povos do mundo, são patrimônios de nós mesmos, patrimônios da nossa humanidade. E quando a gente pensa no povo português, no povo brasileiro e nos povos ocidentais do mundo inteiro, a gente vê o quanto nós éramos assim também, por parte de nós era assim no passado. E o que nós conseguimos fazer com todo esse tesouro de humanidade foi o que nós fazemos com a natureza. Para o povo indígena é muito claro entender o que nós somos no Ocidente, porque basta olhar para o que nós fizemos do mundo onde nós temos que viver. O que nós somos interiormente é o que nós estamos fazendo com a Amazônia, o que nós fizemos com os rios, foi o que nós fizemos com as árvores na Europa, América. É a forma como nós tratamos os animais. Nossa cidade não tem mais animais. Nossa cidade não tem mais árvores. Nossa cidade não tem mais rios limpos. E a nossa tentativa de destruir
tudo que nós vemos e construir um mundo onde finalmente nós possamos ter um lugar que nós chamamos de apartamento, porque o apartar-se do outro é uma ideia nossa de sucesso de vida. Ela é uma ideia suicida e autodestrutiva, e ela é a razão da gente precisar de remédio para dormir, remédio para acordar, dinheiro, aplausos. E isso vai se materializando, o espírito materializa o mundo físico. Isso é uma certeza indígena. Muitos indígenas acreditam que conseguem falar com os animais e conseguem ouvi-los falar com eles. E existem povos em que determinados animais são considerados animais racionais, como nós, né? Como o macaco, por exemplo. E toda história contada oralmente nas culturas indígenas tem algum tipo de animal que fala, e como o jabuti, como o macaco, a onça. E toda a sabedoria está ali sem palavras, o tempo todo preservada, como uma espécie de imensa biblioteca natural. E essa biblioteca natural é a educação viva no tempo do hoje. E sem o macaco, sem a onça, sem o jabuti, a sabedoria milenar estaria perdida. Porque aí a gente teria que olhar para nós mesmos, sem natureza, sem os animais, sem o vento, sem o rio, sem as montanhas. E a gente teria que tirar de nós mesmos a compreensão do que nós somos. E aí a nossa limitação humana finalmente ia reduzir a nossa experiência de vida a muito pouco, porque nós somos muito pouco. Nós somos muito sozinhos. A grande lição que eu compreendo que a humanidade precisa preservar na cultura indígena a preservação da cultura dos povos indígenas é que existe sim um futuro. E esse futuro é o caminho da volta. Nosso futuro está no nosso passado. Por isso os dias amanhecem sempre cedo de manhã com o nascer do sol. O sol, ele nunca nasce e caminha infinitamente em direção a um lugar mais alto. Ele nasce, finalmente ele se põe, para que ele possa retornar à origem. Por isso a vida é mantida. E essa é a grande lição do sol. A gente precisa aprender a nascer e depois se pôr, e aí voltar para o nosso lugar de origem, para começar novamente de onde nós iniciamos a nossa jornada. Que a preservação dos povos indígenas é a preservação da possibilidade da volta ao início da nossa jornada como humanidade. Não há um lugar infinitamente mais alto onde a gente possa chegar. Nem na vida pessoal, nem como ação, nem como trabalhador, nem como estudante, nem como não. Nosso lugar de origem é o lugar mais alto que a gente tem, sempre. É o lugar da volta, da reflexão, o lugar do silêncio depois de ter falado, o lugar do descanso depois de ter trabalhado, o lugar do não agir depois de ter agido. E sem essa volta, se a gente finalmente destruir a cultura indígena, as culturas originárias de todos os povos do mundo, não apenas dos povos brasileiros, a gente se perde. A gente nasce e vai como um balão de gás que sobe e algum dia vai explodir no meio do nada, no meio dessa altura tão alta que não pode mais ser vista, não pode mais ser admirada, com quem ninguém mais aprende. Como um astronauta que entrou no foguete, foi embora para o espaço e nunca mais voltou. Esse projeto de vida é uma loucura. Ele é adoecedor da alma humana e ele é a razão da nossa infelicidade. Então, quando eu falo do meu querido povo indígena, eu trago com tanto orgulho na minha pele vermelha,
da cor da madeira, do pau-brasil, das árvores brasileiras. Quando eu falo deles, eu sempre falo com profunda reverência, porque eu tenho certeza de que eu tenho tanto, ou talvez até mais, a aprender com eles do que eu aprendo com o ocidental. Num certo sentido, o povo indígena não é ocidental. E a presença dele no nosso mundo é uma presença necessária, importante, uma presença de sabedoria, uma presença de chamado à volta. No meio dos povos guaranis, por exemplo, existe o hábito de imigração. Eles são um povo seminômade, até hoje, porque eles buscam a terra sem sofrimento. E é uma espécie de paraíso terrestre que existe no lugar onde nós não estamos. O lugar onde nós estamos é o lugar do nosso sofrimento. E o movimento para fora desse lugar é o movimento da busca desse lugar sem sofrimento. Mas sempre depois de sair para buscar essa terra mítica sem sofrimento, o Guarani volta para a sua origem. Porque a gente precisa até do sofrimento para poder sair dele. A gente precisa aprender até com o sofrimento. Por isso o povo indígena não se importa se você o ameaça de morte, se você alega que se ele ficar na terra dele ele vai sofrer. Sofrer é parte da vida. E sair do sofrimento também é importante. Mas é necessário voltar para a nossa origem. É necessário ficar em silêncio novamente. É necessário voltar a plantar a nossa semente e deixar que a raiz faça a árvore crescer e produza seus frutos. E nós, no Ocidente, temos nos tornado um povo sem raiz, a cada dia que passa. Um povo que não produz nada, só consome, só destrói. E que mata o próximo, que odeia. A gente tem, por tempo demais, levado isso adiante. Não há mais o que ser, não há lugar mais onde chegar. A gente quer ir para Marte agora. Isso não é manifestação de conhecimento, de avanço, isso é manifestação da nossa própria loucura. Não existe Marte onde a gente vá morar feliz. E não faz diferença se você vai ser infeliz na Terra ou em qualquer outro planeta. Nossa verdadeira busca é a Terra sem sofrimento. Deve ser a busca da nossa própria harmonia, da nossa própria paz, do nosso próprio entendimento. Porque a gente só vai ser feliz com o outro. Em Marte não tem ninguém. Na Lua não tem ninguém. Na Lua nós não estamos. Então não é possível sequer ser um indivíduo em qualquer outro lugar. A gente precisa conviver com a natureza, na perspectiva daquilo que nós somos juntos. Em harmonia, em paz e em silêncio. Porque os outros são aquilo que nós dizemos sempre para eles que eles são. O ser humano gosta muito de dizer ao outro que pensa. E muitas vezes a gente quer impor ao outro aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, aquilo que a gente acha que o outro é. Na cultura indígena a gente aprende que o outro é aquilo que nós somos. E é importante estar junto porque é importante, numa cultura que não tinha espelho até o europeu chegar, o outro era o seu espelho. O índio nunca precisou de espelho, porque ele sempre teve o outro diante de si. Sempre foi possível ver quem ele era, com seus defeitos, com suas virtudes. Então, para que espelho? Para que é que eu preciso me ver e saber quem eu sou, se eu posso te ver e saber quem eu sou? E é bom que você não tenha uma perfeição para me mostrar, porque eu não sou perfeito. E quando eu vejo a sua imperfeição, eu vejo a mim mesmo. Vejo que eu também preciso caminhar no sentido do sol. E começar com uma luz imperfeita, até chegar à perfeição da luz e retornar à fraqueza da imperfeição, para que tudo possa voltar à sua origem, possa haver de novo a oportunidade de crescimento, de convívio, e a vida continue. A vida continuar é fundamental. Todo indígena tem a certeza de que o papel dele no mundo e na vida é continuação, não é o esgotamento. Não é sucesso mesmo. Existe sucesso na quebra da continuidade da vida.
Não existe sucesso na destruição de coisa alguma. Nem da menor árvore, nem do menor animal, nem do menor peixe. O fim da vida só justifica se for um investimento na continuidade da vida. Aí o peixe pode ser pescado, o animal pode ser caçado, e o homem pode morrer, se isso representar a continuidade do seu povo, daqueles que ele ama e de toda a natureza. Por isso vale a pena sempre para o índio morrer na sua terra, lutando por ela, pelos animais que estão nela, por seus filhos, por suas mulheres, por seus maridos, por todos, toda a natureza. É muito comum a gente ver uma mulher indígena amamentando seu filho num seio e amamentando um animal no outro seio, um mamífero, porque para ela são manifestações da mesma vida, do mesmo grande espírito que materializou o mundo e que está nele, preservando a existência e a vida. Essas são as lições que o meu povo indígena, meu querido povo, do qual eu tenho orgulho também de descender, ensinaram nesses últimos anos, com a minha aproximação, no convívio com essa gente sábia, muitas vezes mal interpretada como inculta, como ignorante, como selvagem, mas que é o verdadeiro tesouro e a verdadeira esperança de que um dia, depois que a gente tiver reconsiderado a destruição que nós temos feito no mundo. Para uma pessoa que não sabe como ajudar, ela apenas mora nesse apartamento que você descreveu, ela gostou da sua história e ela quer participar da modificação do mundo. O que é que essa pessoa dentro daquele apartamento pode começar a fazer agora? Entender que tudo que existe no mundo de ruim vem de dentro de nós. Então, você acorda de manhã e fazer um compromisso com você mesmo de não brigar com a pessoa que está do seu lado. Uma das coisas que um parente indígena me disse, muito importante, foi o seguinte. Ele falou: Alexandre, existe uma diferença fundamental entre vocês e nós. Uma pessoa mais velha, quando está errada na cultura de vocês, ela é imediatamente recriminada. Se alguém fala alguma coisa e não tem razão, para vocês é importante dizer para a pessoa que você não concorda. Para nós, o outro tem que ser respeitado. Então, quando alguém diz alguma coisa, alguém mais velho que nós, por exemplo, diz alguma coisa, um professor, uma mãe, um parente, a gente simplesmente se cala. E aí eu recomendo a essa pessoa que aprenda a se calar, aprenda a importância do silêncio, aprenda que todos nós erramos, todos nós não temos razão. A razão não é um bem do indivíduo. E estar junto, em harmonia, é muito importante. É isso que garante a vida. É isso que garante o retorno à vida. Então, que você não se preste a esse mau serviço de usar a razão da qual a gente se orgulha tanto para acabar com a vida à sua volta. Na briga, na ofensa. Aprenda que a vida está acima de qualquer outra coisa. E o outro pode sim te ofender. O outro pode sim te agredir. O outro pode sim fazer tudo isso porque nós somos humanos. Mas você não é obrigado a transformar isso no final da vida, no início de uma guerra. A grandeza do ser humano está no silêncio, com que ele aprende a ser ofendido, com que ele aprende a ser agredido, com que ele aprende a ver a destruição da natureza, sem destruir a natureza, defendendo a natureza. E estar em silêncio, promovendo a harmonia, promovendo a paz, é a construção da vida. É o contrário do que nós fazemos. Então, se alguém está no seu apartamento com problemas de relacionamento, fica em silêncio, acorda, olha a natureza, olha o vento. Eu estou vendo aqui agora o vento em harmonia, fazendo as flores e as folhas na árvore balançarem. A árvore não revida o vento.
ela convive com ele em harmonia. Então, aprenda que falar e responder e dizer e pensar é importante, mas o silêncio e a sabedoria que ele traz são ponto de equilíbrio da vida. Eu acho que esse é o conselho que eu dou. É isso. As almas não nasceram com nenhuma raça, e ao serem aprisionadas pelo nascimento em uma, muitas vezes indígenas, negros ou asiáticos, sofrem a dor de nascerem presos a uma pele branca, vendo a opressão e a injustiça social. Ao abraçar Alexandre Mendes Corrêa, o Baglatino abraça a todos os parentes, de todas as nações e raças, e chora por cada árvore, cada irmão. Nossas lágrimas talvez ajudem a lavar tudo que já fizemos, matamos, poluímos. Nossa vergonha é ver o ultraje da floresta. Nosso grito abalará governos irresponsáveis, onde quer que eles estejam. A raça do Brasil tem a força da mistura. Não perca a esperança em nós, Pachamama. Apenas não desista de nós. Maracapiningatu, Maracanã e Uarahe. Maracapiningatu, Maracanã e Uarahe. 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 Maracapiningatu, Maracanã e Uarahe. Maracapiningatu, Maracanã e Uarahe. Maracanã e Uarahe. Maracanã e Uarahe. Maracanã e Uarahe. Maracanã e Uarahe.